Olá, pessoal! Começando mais uma live com vocês por aqui. Hoje vamos falar de Portugal, das grandes oportunidades que esse país incrível nos oferece. Já que linda! Eu tava aqui correndo para entrar na live, mas tentando responder seu depoimento, toda emocionada. E aí eu não queria parar de responder, porque daí eu queria colocar lá antes que depois eu perdesse. E aí eu tinha que entrar aqui, contando um pouquinho. Olha, gente, tô colocando aqui o tema da nossa live de hoje, porque assim quem entrar vai saber do que a gente tá falando. A gente vai conversar com a Sara, direto lá de Portugal. Ela é representante da Universidade Europeia, que é uma das universidades que a gente tem parceria lá em Portugal e oferece essa incrível oportunidade de graduação e pós-graduação em Portugal. Quem ainda não sabe da oportunidade, fica aqui com a gente. Quem gostaria de saber mais, tirar dúvidas, né? Também aproveita essa oportunidade. Portugal é um destino muito interessante por vários motivos e a gente vai listar aqui eles para vocês. Muitos brasileiros ainda não têm conhecimento. A gente tenta o máximo possível divulgar essa oportunidade para que vocês levem isso em consideração. A gente vê que muita gente que pensa em graduação, pós, tem alguns destinos fixos em mente, né? E não considera essa oportunidade que Portugal oferece. Então, fiquem aqui com a gente que a gente vai poder explorar tudo isso e vocês vão poder fazer as perguntas que vocês quiserem. Lembrem de fazer pergunta, comentário, vão deixando aqui, a gente vai respondendo. E também de ir colocando coraçãozinho aí, porque isso nos ajuda e mais pessoas saberem dessa live que a gente vai ter aqui agora, tá bom? Eu já vi que a Sara tá aqui com a gente. Então, vamos lá. Eu tô esperando aqui a Sara. A gente estava se falando um pouquinho agora por mensagem no WhatsApp e aí ela falou, eu vou tentar falar algumas palavras em português do Brasil, né, se vocês não me entenderem. E, na verdade, eu acho tão gostoso ouvir o sotaque. Vou contar para você, Sara, que, na verdade, eu tenho família em Portugal. Até convidei eles para entrar, não sei se eles vão conseguir. E me dá uma saudade quando eu ouço, né? Então, é muito gostoso. Então, a gente vai poder também ter essa troca aqui cultural, né? Me dá um joinha que me ouvem bem. Oi, Dessa, você aqui de novo. Vamos falar sobre Portugal hoje. O Guilherme, a Mariana, Cacau, Nath. Vocês me ouvem bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. International Office. Vamos ver se a gente consegue agora compartilhar a tela. Todo mundo, quem puder me responder. Olá! Estava aqui com um problema. Estava a achar que estava sem internet. Desculpa. Imagina. Eu também estava, às vezes, ele trava, né? E aí eu não sei se sou eu ou se é a outra pessoa. Aí eu estava até Consegues me ver bem, Andresa? Eu te não vejo sei bem, se... Sim? Ok, boa. te vejo bem. Aí eu não sabia se era eu ou era você que estava com probleminha na internet, por isso que eu perguntei para eles se estavam me ouvindo, se estava tudo bem, né? E aí, Sim. tudo bem por aí? Que horas são aí? 10h30. 10h30. Você Com tá um 4 pouquinho. horas. Não, está ótima hora. Está ótima hora. Portugal não dorme cedo. Ai, que bom. Obrigado por estar com a gente. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho mais a respeito desse destino incrível. Como eu estava falando aqui, eu tenho família em Caldas da Rainha. Ok, E boa. aí, quando eu ouço, né, o sotaque, aí me dá uma saudade, sabe? E aí, hoje, você me mandando áudio, eu falei, não, fala assim mesmo, pode ser assim mesmo. Sabes que todas as vezes que eu já estive no Brasil, Andresa, e eu acho que já tive umas 4 ou 5 vezes, sempre que eu falo, o brasileiro ama o sotaque português. Tanto que eu às vezes uso assim a expressão, imagina graduação, a gente diz licenciatura, ou tento assim pôr um bocadinho uma palavra mais adaptada
para o brasileiro, eles não falam português, que a gente gosta de ouvir falar português. É verdade, é verdade. O pucadinho já é bem português, né? E é verdade, né? Na verdade, licenciatura para nós, até a gente entende, só que para nós, na nossa terminologia, licenciatura é uma graduação para você ser professor. E aí, para vocês, qualquer graduação é licenciatura, né? Qualquer graduação é licenciatura, sim. É É licenciatura. igual. Tanto que hoje em dia eu digo mais graduação, quando estou no Brasil, porque quando eu dizia licenciatura, a pessoa pensava que, mas eu não quero dar aula. É, exatamente. Estar a explicar que, olha, é igual, tu em Portugal vais ter licenciatura, se queres dar aula, segue para mestrado, depois para doutoramento, para um PhD, mas não há essa distinção no ensino superior português. Sim, a terminologia que vocês usam, que nós usamos graduação, vocês usam licenciatura, né? Ai, falhou um pouco, desculpa, Andresa, não ouvi a pergunta. Imagina, não, o termo que nós utilizamos como graduação, vocês usam como licenciatura, Sim. né? Seria o equivalente, né? É igual, é igual. Exato. Vocês também usam muito pós, para dizer mestrado. Imagina nós cá após a pós-graduação, por exemplo, é um programa depois da graduação, mas é um programa não académico. Ok? E depois tens o mestrado, que é um programa académico, que 2 anos, para quem quer dar aula, fazer investigação, desenvolver projetos. Então, quando alguém pergunta pós, eu pergunto sempre, mas pós-graduação, numa vertente executiva ou pós-mestrado? Porque o Brasil abrange tudo. Exatamente, a gente acaba tendo... Nós temos até essa distinção, mas geralmente as pessoas não sabem, né, como abordar, porque pós-graduação no Brasil abrange tudo, como você falou, tanto estricto quanto lacto sensu, né? Isso mesmo. Ô, Sara, e conte uma coisa, você já está na Universidade Europeia há 10 anos, você estava contando, né? Então, vai fazer... Sim. Aliás, eu já estou... Espera. Sim, eu já vou para o meu 11º ano, porque eu, quando entrei no projeto, ele ainda não era universidade, ele era um instituto, na altura, que era o ISLA. Aí a gente entrou na rede Laureate, que também existe no Brasil, a Laureate International Universities, entrou em 2011 e depois o Estatuto de Universidade e a Universidade Europeia surgiu 2 anos depois, porque nos foi dado esse estatuto por termos 70% do corpo docente ser doutorado, por passarmos a ter doutoramento, começarmos a abranger mais áreas de estudo, ou seja, tudo isso são regras para ser universidade cá em Portugal. Então, mas voltando à tua pergunta, eu entrei na altura nessa, como ele se chamava, o ISLA, eu entrei como redes sociais, eu fazia as redes sociais do ISLA. Aí surgiu a oportunidade com a Laura de ir para a gerenciamento de equipa de admissões, que basicamente a equipa de admissões, eu penso que é o mesmo no Brasil, ou seja, é o departamento que é responsável por acolher o novo estudante, tirar dúvidas, fazer processo de matrícula, explicar o que é o curso, qual é que é a diferença entre fazer administração e marketing, ou direito ou gestão, enfim, toda aquela dúvida que o aluno, que o estudante com 17 e 18 anos em qualquer parte do mundo tem, né? Sim, sim. Quer fazer a escolha. Então foi aí que eu comecei e basicamente estes 10 anos são nessa parte, são nesta área. Mas que legal, né? Porque você tem muita experiência com relação aos cursos, às possibilidades e pode ajudar os alunos internacionais com isso, né? Porque existe muita dúvida, né? E aí você tem muito conhecimento. Geralmente, o aluno internacional, vamos falar aí do brasileiro, quais os cursos que mais atraem o aluno brasileiro? Quais os cursos que você acha que vale a gente dar destaque, né? Sim, olha, é assim, segundo os últimos dados dos últimos anos, primeiro há uma coisa importante, Andresa. Nós nos últimos 3, 4, 5 anos, a demanda, eu não costumo dizer demanda, eu digo procura, mas hoje sei que é demanda. A demanda do estudante internacional, ela aumentou muito, ok, aqui em Portugal.
E, por exemplo, só para tu teres uma noção, 1 em 2 estudantes internacionais, no nosso caso, ele é brasileiro. Então, esta parte da cultura ajuda nessa escolha. As áreas mais procuradas até agora, pá, assim, o top 5, como nós diríamos, é marketing e propaganda, tem muita demanda, design, Tá. psicologia, recursos humanos, direito não costuma ter muita demanda porque o estudante acha que por ser direito diferente do país que não vale a pena, ok? Mas hoje em dia, pela ordem pelo reconhecimento no Brasil, hoje em dia uma graduação em Direito é válida no Brasil, obviamente que depois ele tem que fazer o teste para a ordem. Marketing digital tem muita procura também a nível de pós, a nível de mestrado, tem bastante Tá. demanda. Pronto, eu diria que esse é o top 5. O top 5, legal. É interessante que assim, né? Tá crescente, a gente também vê isso. É crescente a busca hoje por graduação e pós em Portugal. Mas ainda o brasileiro, tem brasileiro que ainda não tem conhecimento das vantagens, né? E tem muitas vantagens. Geralmente, eu falava aqui que o brasileiro tem alguns destinos em mente: Estados Unidos, Canadá, Austrália. Vamos falar um pouquinho das vantagens de se estudar em Portugal. O que você acha que vale? Por que vale a pena, né, o brasileiro considerar Portugal? Olha, há um elemento que só por si só já fala por si, não é? Esta estreita relação do Brasil-Portugal. Eu sempre que vou aí, os portugueses chegaram cá e descobriram o Brasil. Pronto, esta parte histórica, ela sem dúvida que ela ainda é bastante presente. Esta ligação, por exemplo, tu estavas a dizer que tens um familiar nas Caldas da Rainha, então é raro o brasileiro que não conhece, que não tem cá um tio, um primo, um amigo que está cá. Então essa parte mais da segurança é estares a escolher um país que tu sabes que tens pessoas que lá estão, algumas pessoas há 5 anos, outras há 40, ok? Exato. Depois dentro da Europa e continua a haver muito esse elemento que acaba por ser importante na escolha de um brasileiro vir estudar para cá, que é a importância do diploma europeu, que continua a ter um peso bastante na formação. Tu poderes ir a uma oferta de trabalho e dizer, eu estudei na Europa, enfim, parece que fica mais apelativo. Sim. Portugal, atualmente ele está no top 20 de países mais seguros do mundo. E a parte da segurança é algo que nós sentimos há muito brasileiro a vir para Portugal, não só para estar, mas por sentir que é um país seguro e pronto, e é uma realidade um pouco diferente do Brasil, ok? Sim. Depois, estando na Europa, ele acaba também por ser um país economicamente atrativo, ok? Nós temos o euro, na União Europeia tu tens o euro, mas efetivamente Portugal ainda é dos países mais baratos para morar, para comer, para viver, tá bom? E depois uma vantagem que agora está parada, como em todos os países, que é a oportunidade de viajares facilmente e a um custo muito baixo, conheceres a Europa. Por toda a Europa. Há muito estudante que em um ano ou em um semestre de intercâmbio conhece a Europa toda, porque Sim. num fim de semana, em 3 dias, tu consegues ir a Paris, no fim de semana a seguir Madrid, e é muito rápido, é 2, 3 horas de voo em alguns destinos. Então Não, é acabam. muito legal, é muito legal. E a Até porque língua, é não aquilo que é? a gente falava, né? Tem o idioma, né? Que tem essa facilidade. Tem essa questão que nem você falou de estar na Europa. O brasileiro tem uma vantagem, né? Porque tem um valor especial para o brasileiro por falar português, não tem, Sara? E Sim. tem a questão do Enem, né? Sim. Porque as universidades em Portugal estão aceitando o Enem, né? Então, o processo seletivo é através do Enem, né? E também pode-se fazer um semestre em outro país da Europa, né? Que é aquele tal negócio do intercâmbio dentro do intercâmbio. Sim. Imagina, todas as nossas graduações, eu estou a falar no caso da Universidade Europeia, do IAD e do IPAM, mas é algo comum em qualquer universidade portuguesa. E eu também aproveito aqui um bocadinho, eu estou também a dar aqui uma realidade de Portugal, sem dúvida, Portugal, porque tem essas vantagens.
mas o estudante, ele a partir do segundo ano, e é algo que nós motivamos, tanto que esta página que eu estou a usar, o International Office, é uma página destinada a todo estudante de intercâmbio, ou que veio para Portugal um semestre, ou que foi de Portugal, da nossa universidade, para fora. Para Então fora. acaba por juntar aqui estes dois grupos. Tá. E o estudante, a partir do segundo ano, ele pode fazer um semestre. Nós, no nosso International Office, nós temos para cada curso, nós temos as universidades parceiras, as equivalências que ele pode ter, os países para onde ele pode ir. Então, mediante a prioridade dele, ele pode fazer um semestre lá fora a partir do segundo ano. Nós, por exemplo, temos graduações, que nós chamamos graduações globais, que são graduações que são lecionadas 100% em inglês, em que este intercâmbio ele é obrigatório. Porquê? Porque nós até costumamos dizer que é uma graduação que está preparada para criar um profissional global, que é um profissional que seja capaz de trabalhar em qualquer ponto do mundo, que pela natureza do programa, que é um programa lecionado 100% em inglês, com muitos estudantes internacionais, não só portugueses, brasileiros, África do Sul, França, Ásia, enfim, nós temos estudante de todo o mundo. Então acaba por ser uma graduação que fomenta essa experiência cultural, ok? E com esse semestre de intercâmbio obrigatório, ele ganha ainda mais mundo. Sim, com certeza. Do que a própria graduação. Tem aluno que nos fala assim, né? Ai, nossa, mas eu vou para Portugal, eu tenho inglês fluente, eu poderia, por exemplo, ir trabalhar meu inglês. E eu, na verdade, eu sempre que vou a Portugal, agora faz um tempo que eu já não vou, mas sempre que vou, eu fico super surpresa com a fluência de inglês do português no geral, né? Eu já tive em escolas de ensino médio e é impressionante como aluno do ensino médio de escola pública portuguesa fala o inglês fluente. E as universidades aí têm essas aulas em inglês, né? Isso é muito legal. Então, o aluno tem ainda a possibilidade de aprimorar o inglês enquanto estiver em Portugal ou aprender um outro idioma para daí, sei lá, fazer um semestre na Alemanha, fazer um semestre na França, né? Escolher um outro destino também, né? Olha, por exemplo, eu das vezes que estive agora aí no Brasil, eu estive no ano passado, setembro, outubro e novembro, e estive agora no início do ano. E visitei muita escola, falei com muitos estudantes e há esse desejo que tu dizes, não é? De ir para os Estados Unidos, para a Austrália, falar o inglês e não falam inglês, mas querem melhorar. Por exemplo, nós temos estudantes que, mesmo falando inglês, o facto de nós termos graduações em inglês, mas sermos um país que fala a língua materna, acaba por dar uma segurança nessa mudança, porque um estudante mudar de país, mudar de cultura com 17, 18, 19 anos, é uma experiência forte. E sem dúvida que o facto de ir para uma cultura, ou seja, consegues continuar ou começar a estudar inglês, mas tens esta rede da cultura que não te sentes desamparado. E o inglês, por exemplo, as nossas graduações em inglês, o estudante mal entra pela sala de aula, ele tem que falar inglês, ele tem que falar inglês com os colegas. Os coordenadores, eles próprios fomentam isso no estudante, por exemplo, que é português. Vocês são todos portugueses, sim, mas esta é uma graduação em inglês. Em inglês. Se é uma graduação em inglês, dentro da sala de aula e até fora, é sempre fomentada essa primeira língua. Sim. E o estudante brasileiro, ele pode trabalhar em Portugal? Tem uma questão de autorização de trabalho? Sim, tem a questão do visto. Olha, atualmente com graduação, ele não pode, só com o visto de estudante, ele não pode trabalhar. Ok? Pronto. No caso pós, ele pode trabalhar até 20 horas. Ok? Isso tudo, Andrés, é o que eu costumo dizer, ou seja, o estudante vem para Portugal com o visto de estudante. Então, esse é um primeiro passo. Agora, imagina, por exemplo, que eu estou no segundo ano da graduação ou da pós e que me surge uma oferta de trabalho. Ele pode fazer o upgrade para o visto de trabalho. A partir do momento em que tem contrato com uma empresa. Ok? Então, o facto estar a entrar com... Claro que esta parte toda burocrática ele tem que ver com o consulado, ok? E aí é um processo que
Eu sempre digo, Andresa, eu não trabalho no consulado, eu não sei todas as regras, ok? E eu direciono muito e nisso nós temos uma forte ligação com o consulado de São Paulo. Tá. Mas é muito, ou seja, nós temos estas linhas gerais, mas depois depende muito de caso para caso. Mas sem Claro. dúvida que ele conseguir um contrato de trabalho, ok? Que ele consegue continuar a trabalhar. Sim. Eu acho que essas são algumas vantagens, né? Porque, assim, custo de vida é bem mais baixo se a gente comparar com outros países. O investimento na graduação também, gente. Hoje, Portugal é um dos países que tem um melhor custo-benefício em termos de, né, faculdades com excelência, com estrutura fantástica. Eu visitei várias instituições e ainda é um investimento muito legal, muito interessante se a gente comparar com outros países. E ainda é um início, né? Existe um caminho que pode se percorrer se o aluno, né, realmente tiver interesse em ficar, ou, como você falou, um diploma europeu, né? Ele pode trabalhar em outros lugares, vai ter esse peso. Então, é bem interessante nesse sentido. Os alunos, vocês têm diversos campos, né? Fala um pouquinho dos Quatro. campos para gente. E Olha, aí a nós gente fala temos. até de mestrado também, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Eu falo só Tá de bom, graduação, né? tá bom, tá bom. Nós também temos mestrado em inglês, por exemplo. Olha que Não, legal. mas eu vou dizer, olha, eu até costumo dizer que nós temos 5 campos, Tá. ok? Nós temos um campus no Porto, em Matosinhos, está super bem localizado, tem metro perto. De momento, esse campus ele só tem programas, mestrado, pós e graduação na área de marketing, ok? Tá. Depois nós temos 3 campos em Lisboa. E Uhum. quando eu digo sempre, Lisboa não tem nada a ver com São Paulo, ou Rio ou as grandes cidades do Brasil, tá bom? Lisboa é muito mais pequena e em 20, 30, 35 minutos de transporte tu consegues ir de uma ponta até à outra, tá bom? Por isso é Uhum. bastante rápido circular em Lisboa. Claro que indo mais para a periferia, aí já demora uma hora e meia, tá bom? Mas aqui a nível de distâncias comparado com o Brasil, aqui fica bastante mais reduzido. Então, Sim. nós aqui em Lisboa nós temos 3 campos. Eu até costumo perguntar se a pessoa já veio cá, porque um dos campos é mesmo ao pé do estádio do Benfica, então tudo aquilo que Tá. envolve desporto, a pessoa já associa. Já sabe, é. E depois temos um quinto, e depois eu costumo dizer que temos um quinto campus, que é o online, o Tá. e-learning. Temos cada vez mais programas em e-learning e isso foi algo que nos ajudou sem dúvida. Agora, neste processo de transição, garantir que os nossos estudantes paravam as aulas presenciais e continuavam logo em e-learning, que foi algo que teve que Uhum. acontecer em quase todo o mundo. Mas de momento são estes 5 campos, Andressa. Tá. Legal. Ok? E geralmente o aluno, né, que vai para mestrado ou graduação, ele, ele mora onde? O que geralmente os alunos brasileiros fazem? Só para a gente dar uma ideia para o pessoal. Ele A mora em nível de residência alojamento. estudantil, ele mora em residência estudantil, ele aluga um apartamento. Olha, Andresa, e isso eu também vou pegar aqui na parte do custo, até para nós termos, é assim, o real agora ele está com um câmbio bastante desfavorecido em relação ao euro, não está É, fácil, mas só para também ter também aqui a noção do custo. Nós, de momento, nós não temos residências, nós temos parcerias, tá. por exemplo, temos a parceria com um site que é a Uniplaces, onde o estudante pode Uhum. encontrar quarto ou apartamento para dividir ou para viver sozinho. Temos, por exemplo, a Legal. parceria com um parceiro nosso de residência estudantil que tem instalações muito boas, que é a Collegiate Portugal, que é Tá. aqui mesmo em Lisboa, no centro. E aquilo que nós também procuramos sempre é perceber, eu ou até o Roberto, que é o meu colega que está aí no Brasil, em São Paulo, eu tento sempre perceber na parte do alojamento o que é que o estudante valoriza mais. Se é questão de preço, se é questão da Uhum. localização, porque imagina, ficar no centro de Lisboa é mais caro do que ficar na periferia. Sim, Então, a pessoa quer mais estar no coração da cidade para aproveitar mais, ou quer ir para a periferia e se calhar pagar menos, sim, ok? sim. Se calhar andar mais transportes, mas o tempo de deslocação nunca é o mesmo comparado
com o Brasil. Eu tive desculpa, deixa-me só tirar o som. Eu, eu, Imagina. eu falei com um casal que vem agora em junho, eles vêm Tá. para cá agora ah, daqui. Eu acho que parou, não parou? Não, tô te ouvindo. Não? Tô te ouvindo bem. Ok, boa. Não, bloqueou aqui, desculpa. Imagina. Eu tenho um casal de 2 estudantes que vem para cá em junho e eles estavam a ver casas no Cartaz. E o Cartaz é super longe. E eles, Sara, mas a gente só demora 1h30, 2 horas de comboio, que é o mesmo que nós demoramos em São Paulo. E eu, gente, não tem nada a ver Lisboa com São Paulo, vocês estão a ir super longe, morar. Vocês, com o mesmo preço, conseguem morar 1 hora mais perto da cidade. Então, é este aconselhamento que nós também. Imagina, nós não procuramos a casa pela pessoa, mas orientamos com as zonas que são mais convidativas para morar. Ok? Isso é Por exemplo, ótimo, isso é ótimo. E isso é e, muito legal. O Andresa, suporte que vocês dão, né? e há uma coisa muito importante que eu tenho dito aos estudantes agora, principalmente este ano, com a situação que nós estamos a viver, com a pandemia, que é haja uma coisa boa no meio disto tudo. Para um estudante internacional, é que as rendas estão a baixar. Então, porquê? Porque o turismo está a diminuir. Sim. Então, as rendas, para quem quer vir estudar em setembro, as rendas já vão estar muito mais apelativas do que estavam o ano passado. As rendas, você diz o O aluguel, o aluguel, o custo do aluguel. aluguel, né? Sim, Tá, tá. desculpa. Sim, o Imagina. aluguel do É, apartamento, do quarto. Tanto que eu digo que o o euro está mais caro, mas por outro lado, há aqui vantagens neste ano em vir para cá, porque está a ficar mais barato viver cá 2, 3 anos. Pelo menos sim, é o que o mercado. mostra, né? O custo de vida de Portugal já é mais baixo do que o nosso no Brasil, né? Você já teve aqui, você vê que a Uhum, alimentação no Brasil, a acomodação é caro, é né? Ainda mais caríssimo. quando a gente fala em cidades maiores, São Paulo, por exemplo. Eu falo que é um dos únicos países que eu já fui viajar e voltei com dinheiro. Portugal, sabia? É verdade. E aí, na verdade, tem esse aspecto ainda, né? Lógico que tudo está caindo, né? O valor do aluguel, por exemplo, tem muita família que vai no verão passar o verão em Portugal, então os aluguéis ficam mais altos. E esse Uhum, ano vai ser diferente, né? Porque é o que você falou, o turismo vai ser diferente. E sim. falando em pandemia, Sara, como que você enxerga o próximo ano? Ainda dá tempo para quem está querendo fazer mestrado e graduação e ir em setembro, né? Quando Sim. inicia o ano escolar, ainda dá tempo? Como que você enxerga essas possibilidades para o próximo ano escolar, né? Olha, então, só te fazendo aqui um resumo, nós no sábado terminou o estado de emergência em Portugal, nós estamos Tá. oficialmente a entrar num período de calamidade em que já estamos a retomar algum comércio, claro que sempre com as diretrizes de todas as profissões que seja possível manter este trabalho através de casa, mas até Uhum. agora Portugal tem reagido, eu não sei se estás a par nas notícias, mas Portugal tem sido dos países que tem sido elogiado pelo modo como Uhum. tem vivido a questão da pandemia. Em relação ao estudante internacional, há muito aquele receio de eu não sei o que é que virá aí, não sei como é que vai estar Uhum. setembro, outubro. Então, uma das coisas que eu reforço sempre primeiro, no estado atual, Portugal está com bons índices comparado com tudo aquilo que poderia ser de mal. Sim, Então, é um aspecto positivo, ok? claro, claro. O segundo ponto, por exemplo, nós na universidade, aquilo que já foi aprovado, imagina, por exemplo, que o estudante se inscreve para Uhum. começar o curso em setembro ou outubro, final de setembro, início de outubro. Nós estamos a Tá. apontar para começar aí o programa, quer seja mestrado, pós ou Ou graduação. graduação. Tá. E imagina que vem uma nova pandemia Uhum. ou no Brasil, ou no país de origem dele, ou no nosso, que Tá. impossibilita o estudante de ter as aulas presenciais, em pessoa, na sala de aula. Certo. Esta vantagem de nós termos aqui um know-how a nível de ensino à distância permite-me eu possibilitar ao estudante internacional que, se por algum motivo ele não conseguir chegar a tempo, imagina que na embaixada está atraso no visto ou que não há aviões e ele só consegue chegar em novembro.
Então, está garantido que ele consegue começar o curso online. E quando ele chegar a Portugal, depois de todas as medidas de segurança que deve ter, quando ele puder começar a ter as aulas presenciais, ele continua do ponto que parou no e-learning. Ótimo. Okay? Então é algo que nós, sem dúvida, estamos a prever para este ano, porque vai acontecer e nós temos muitos estudantes internacionais e não queremos que isso seja um motivo para estar a adiar um ano. É Então, o colocar a aluno nossa pode, vida por em um ano, exemplo, eu penso. porque, na verdade, assim, existe a possibilidade de tudo estar aberto, mas não dá tempo visto. Então, ele pode, por exemplo, se o visto atrasar, começar no online e aí depois viajar assim que o visto estiver pronto. Sim. Isso é uma medida, Andressa, isso é uma medida de contingência que nós estamos especificamente só para o estudante internacional. Certo, Okay? certo. Imagina, a maior parte das das nossas graduações são presenciais. Nós agora estamos a dar em e-learning devido a esta situação, ok? Sim. E imagina que em outubro nós começamos as aulas presencial para todos os estudantes. Este acompanhamento e-learning é algo específico do estudante internacional, tá bom? E foi algo que nós tivemos a preocupação de aprovar agora há 2 semanas, porque sem dúvida que o estudante quer uma garantia de que está a ter um investimento e de que vai ter o retorno disso e que vale a pena vir para cá. Claro. Então ainda dá tempo, né? Se o aluno quiser ir em outubro, vamos dizer setembro, outubro, ainda dá tempo. Tanto para quem está querendo fazer mestrado, quanto para quem quer fazer a graduação, no caso, né? Dá tempo ainda para esse ano. Mestrado, nós já estamos com o período de candidaturas a decorrer. Posso dizer, por exemplo, no caso do Porto, as candidaturas devem estar quase a acabar, porque tem muita demanda em gestão de marketing no Porto. Então, geralmente é o primeiro mestrado que esgota a vaga. Mas todos os nossos mestrados estão com processo a decorrer. Nós também estamos sensibilizados para o estudante, assim que o pagamento é feito e toda a documentação é tratada, ele poder ter logo do seu lado a declaração para o visto, porque sabemos que mal o consulado ou a embaixada abra, tratar logo desse processo. Sim, okay? sim. No caso da graduação, por exemplo, para quem é só brasileiro, não é filho de pais portugueses e não tem o Enem dos últimos 2 anos, a nossa prova, o nosso exame internacional de admissão, que vai ser agora em maio, ele vai ser feito online. Então, ótimo, é uma coisa boa. Imagina, ele pode escolher fazer a prova. Passou na prova, ok, vou avançar para a inscrição na graduação. E é uma coisa boa porque ele já vem do Brasil com tudo certo. Se ele tiver os últimos 2 anos do Enem, daí não precisa. Não, então é assim, se ele tiver feito Enem em 2018 ou 2019, e se tiver tido, e esta expressão eu aprendi no Brasil, que é nota de corte, 475, adorei a expressão. Se ele tiver no mínimo 475, ele usa essa prova para entrar na graduação. Ótimo. Então, daí ele não precisa fazer essa prova que vocês vão aplicar. Você citou de ter pais portugueses, porque isso em algum momento influencia? Sim, porque imagina, a lei, existe um regulamento do Estatuto de Estudante Internacional em Portugal que ele tem várias alíneas. Uma delas, por exemplo, se o estudante tem cidadania brasileira e portuguesa, ele já não pode usar o Enem. Então ele tem que fazer uma prova connosco, cá em Portugal, no próximo ano. Tá. Que é o exame nacional. É o vestibular, é o Enem de Portugal. É o Enem de Portugal, É o Enem de Portugal. Então imagina que ele tem que fazer o Enem de Portugal. Ele pode entrar no primeiro ano num regime que tem o nome de regime de disciplinas isoladas. É como se ele fosse um estudante avulso. Eu não sei se existe essa expressão no Brasil. Existe, Andresa. Estudante avulso. É como se fosse um estudante externo. Fora, não. Mas não é um estudante ouvinte, pode ser um aluno ouvinte, mas essas matérias não contam para a graduação dele? Contam. Era isso que eu queria dizer. Imagina, ele pode fazer o primeiro ano curricular da graduação sem ter feito ainda o Enem ou o Exame Internacional ou o Enem de Portugal e no ano a seguir, quando ele fizer essa prova, tudo aquilo que ele fez no primeiro ano nesse regime, a gente dá equivalência e ele consegue ir para o segundo ano. Claro que dá equivalência se ele tiver feito a grade curricular.
Aqui, na verdade, algumas universidades públicas, a gente tem como, por exemplo, eu não sou aluna da Unicamp. E aí eu vou lá e faço uma matrícula numa matéria como uma aluna especial, que eles colocam. Sim. Aí, se um dia eu entrar para fazer na Unicamp, eu entrar, passar na prova e tudo mais, aquele crédito eles validam. Né? É na mesma linha, Teresa. Só que nós possibilitamos ao estudante se inscrever a todo o primeiro ano como aluno especial, como tu falaste. Entendi. Se acaso ele tiver dupla cidadania, né? Isso é só para quem tiver a dupla cidadania. Não, para qualquer estudante. Imagina, por exemplo, um estudante que não conseguiu terminar o ensino médio, ficou preso por uma matéria. Então, em vez de ele estar um ano só a fazer essa matéria, ele pode já começar a fazer o primeiro ano da graduação. Paralelamente, ele termina essa matéria, ok? Certo. E quando ele reúne condições de ingresso, de admissão, tudo aquilo que ele fez no primeiro ano é dada essa equivalência. Então ele passa para o segundo ano. É um pouco complicado às vezes explicar este regime, mas é um regime muito vantajoso, por exemplo, para o estudante internacional. Porque impede que o estudante esteja um ano à espera para fazer a prova. Certo, com certeza. Mas ele tem do Enem, ou fazendo essa prova que você falou, daí tudo bem. Daí ele já entra no ele só tivesse normalmente. cidadania brasileira, ou seja, e nós, Andresa, nós quando, e até com vocês, enquanto parceiros, nós tentamos perceber o perfil do estudante para perceber se ele pode usar o Enem ou não. Ok? É aquela questão, só pode ter cidadania brasileira, só ter morado no Brasil, não ter família portuguesa nem da União Europeia, enfim, todos estes pontos nós fazemos a checklist com eles para orientar no melhor caminho. Na verdade, tem um outro termo que também causa bastante confusão, que é propina, né? Porque, na verdade, a propina para vocês é o valor do curso. É o preço, preço anual. É o preço anual. E aqui no Brasil, quando a gente fala propina, parece que está querendo, né, dar um dinheirinho por alguma coisa que não deveria, né? Alguma coisa assim. E a gente entra no site, está tudo escrito propina. Para o aluno que está aqui com a gente ter uma ideia, porque às vezes eles acham muito caro estudar fora, fazer um mestrado fora, fazer uma graduação fora do comum. Tem uma variação de curso, para eles terem uma ideia de valores, o que a gente pode colocar para o brasileiro, né? Porque tem um valor, eu sei que tem um valor para o brasileiro. Ok. Então, há uma coisa muito comum, desde que esse estatuto do estudante internacional ele foi criado cá em Portugal, já há uns anos, começou a haver uma diferenciação da propina. Eu agora vou dizer propina, tá bom, André? Tá bom, pode dizer. Pronto. Já disse que é propina. Não tem mal, propina é preço. Não tem mal, é preço, gente. Propina é igual a preço. Então, imagina, desde que essa lei entrou, essa lei deu a possibilidade a todas as universidades públicas de aplicarem um valor diferente ao estudante internacional, ok? Tanto que, por exemplo, só para teres uma ideia, um estudante do mesmo curso numa universidade pública, um nacional pode estar a pagar 1.000 euros e um internacional 7.000. Ok? Porquê? Porque as universidades são livres de aplicar um pressário diferente. Ok? Certo. Pronto. Nós, e eu penso que acabámos por não falar, a Universidade Europeia, o IAD e o IPAM, que são as 3 instituições que eu represento e que eu trabalho, porque nós estamos no mesmo grupo. Mesmo grupo. O valor da nossa propina ele é igual para estudante nacional e internacional, exceto numa graduação, que é publicidade e propaganda, marketing e publicidade, ok? É a única que nós este ano estamos a fazer a distinção, ok? Porque tem muita demanda de vaga e então, nesta em concreto, nós este ano decidimos aplicar um valor diferente. Em todos os mestrados, pós-graduação, graduação, qualquer programa, o valor é sempre o mesmo. Ok? Legal. Tá? Ele, por exemplo, ele não paga valor para obter a declaração para o visto. A partir do momento em que ele se inscreve e paga o valor inicial, ele tem a declaração gratuitamente. É uma coisa também boa. Ok? Com certeza. E vocês têm formas de pagamento também, né? Parcelado. Parcelado. Porque, na verdade, eu acho que essas são algumas realidades
que até em virtude da cultura se parecem, né? Sim, O brasileiro trabalha com parcelamento, e aí muito. é o único país que, na verdade, existe essa possibilidade de você parcelar sua graduação. A gente, se vai falar em termos de Estados Unidos, que é o grande questão aí, primeiro que é o investimento muito mais alto, segundo que não se parcela, né? Quanto muito o aluno pode pagar por trimestre ou semestre, mas não se parcela, e vocês trabalham com parcelamento. Então, isso também abre uma vantagem aí para o aluno, né? Olha, só para também eles também ficarem aqui com uma ideia de valores, por exemplo, eu vou falar de valores muito latos, está bem? Sim, Muito sim, 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 abrangentes. sim, Mas, para por ter uma exemplo, ideia. depois também entra a questão de bolsa, nós não temos bolsa total, e isso é uma questão que surge muito. Nós não temos Aham, bolsa 100%, há muito estudante que procura bolsa 100%, não é o nosso caso. Nós temos bolsa 10% no primeiro ano para quem faz a inscrição agora nos primeiros meses, até aham. julho, que faz a inscrição antecipada, que é uma bolsa comparticipada por nós, mas a nível de valores, para também termos todos aqui uma ideia, um valor total de curso, ele pode ir entre os 4.000, 4.500 euros até 7.000 euros, que são os programas em inglês que são mais caros, ok? Estamos a falar de uma, parcelando em 10 vezes, 10 meses, estamos a falar de um valor que pode rondar os 450 euros por mês, depende dos cursos, tá bom? Depende do curso. Porque há Mas curso... é interessante a gente dar uma noção de valores, porque a gente está falando assim, gente, o ano da graduação de 4.500 euros, né? Se a gente for falar aí, claro que é como a Sara falou, depende do curso, tem os programas em inglês, né? Estou até pegando o câmbio aqui para a gente ter uma ideia. Mas se a gente for falar desse valor de parcela, grande maioria das instituições no Brasil, particulares de qualidade, o investimento vai ser igual ou até maior, se a gente for falar, né? Então também depende um pouquinho do objetivo do aluno, porque é possível, é uma questão de planejamento, como a gente já falou, né? Então eu acho legal dar uma noção de valores, porque senão as pessoas ficam achando que é coisa de outro mundo. E o mestrado, Sara? O mestrado também vai mais ou menos para os mesmos Mais ou valores, menos por André. aí, né? Sim, sim. E aí, Olha, eu não quero errar na taxa de câmbio, mas eu acho, como eu estava o abrindo euro aqui está a agora. valer 6 reais, eu diria que com 6.000, 6.500, vá 7.000 reais por mês, o estudante consegue estudar, pagar um quarto, alimentar e transportes. Eu diria que é mais ou menos esse valor, que é 1.200 euros e imagina, dá com menos dinheiro, mas aí já vai ter que ser uma vida mais regrada, tá bom? Eu estou a falar assim um valor confortável. Para o aluno estar confortável, sim, claro. E Eu 1.000 até euros, coloquei aqui, ó. 1.000 euros, um quarto, eu acredito que agora os quartos possam vir a descer por causa da crise que vai abranger agora o mercado imobiliário, mas eu diria 1.200, sim, 6.000, 7.000 reais, eu acho que ele consegue ter pronto, essa vida mensal bem gerida, conseguir estudar e tudo o resto. Gente, fui responder aqui a Miriam, virei a câmera, vocês perceberam, né? Mas tudo bem, isso faz parte da live, né? É isso mesmo, é uma ideia interessante de valores, né? A Sara travou. Olha lá, agora voltou. Tá bem? Você viu, né, Sara, que eu virei a câmera, fui responder Sim, aqui. sim, A gente sim. vira a câmera sem querer. Mas Sim. realmente é o que você falou. Dando uma noção para o estudante viver bem, tá tranquilo, transporte e tudo mais, dá para viver com menos. Mas é interessante porque o Portugal pensa em parcelamento, né? Existe essa possibilidade de parcelamento em 10 vezes, que em muitos países não existe, né? E do mestrado e da graduação, né? Então é possível em todos os programas. Legal. Sim. E aí é interessante, pode entrar em contato com a gente, pode entrar no site da universidade, para vocês verem, gente, porque são muitos programas em várias áreas. É o que a Sara falou. Psicologia, marketing, publicidade, acho. Não, marketing e... Sim. Eu disse propaganda porque vocês costumam dizer propaganda, mas é marketing e publicidade.
A gente fala publicidade e propaganda, É geralmente. isso, publicidade e propaganda, sim. Não, mas o nosso curso é marketing e publicidade. Marketing e publicidade. Digital marketing, né? Marketing digital, você Marketing falou para o digital, mestrado, que é muito a procurado. nível de executivo master e pós-graduação, Tá. ok? Gestão de marketing, temos direito, temos, por exemplo, temos a graduação em Sports Management, gestão do desporto, que tem um semestre obrigatório na Escola de Estudos Universitários do Real Madrid. Por exemplo, para alguém que quer desporto numa vertente de gestão, poder É o estar que há. um semestre em Madrid, no Real Madrid, com professores que têm uma realidade próxima ao clube, é ótimo para currículo. Com certeza, com certeza. Vocês têm alguma coisa em engenharias? Olha, em engenharia, há muito essa pergunta a nível de tecnologias, não é? Nós em engenharias, nessa área nós temos só engenharia informática, ok? Temos informática de gestão, que é mais para uma vertente de administração, mas temos, por exemplo, duas graduações, estas em inglês. Uma é desenvolvimento de jogos e aplicações, que é uma Legal. área que tem muita demanda hoje em dia, e outra que é Creative Technologies, ok? Que também é 100% em inglês. Mas Legal. engenharias ainda não temos Não tem. muita oferta. Tá. Mas é legal, porque engenharia de informática, que ela falou que seria a nossa engenharia da computação, que é muito interessante. A Miriam está nos perguntando na área médica. Na verdade, medicina, odonto e veterinária são 3 áreas que o aluno internacional não pode fazer em Portugal, né, Sara? Não, ele pode fazer. É complicado conseguir uma vaga. Porque a demanda interna já é muito grande, né? Sim, sim. Imagina, atualmente medicina só é lecionado pelo ensino público, ok? Existe, enfim, toda a parte de regulamentação da área de medicina é que tal e qual como no Brasil, é complicado. Mas, por exemplo, nós a nível de cluster, nós estamos presentes em Portugal e em Espanha. Então, o estudante, se ele for bom em inglês ou em espanhol, ele pode tentar candidatar-se à medicina na nossa Universidade Europeia de Madrid. Ok? Legal. Nós em Legal. Portugal nós não temos para já, porque é muito complicado, é muito burocrático ter a aprovação de uma graduação em medicina, e ainda bem que o é, não é? Sim, Tem claro. que se reger por várias variáveis, mas a nossa Universidade Europeia em Madrid tem medicina, tem ótimas condições, tem muita demanda, tem prova que o estudante tem que fazer, mas é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade. E Ela nós temos fala aqui de são com respeito. enfermagem. Nós não temos nada na área da saúde, Da saúde. a não ser psicologia, Tá. ok? Ciências do desporto e atividade física, que também tem aqui a parte de desporto, saúde, fisiologia do exercício, a nível de mestrado, e psicologia da saúde a nível de mestrado também. Ok? Legal. Psicologia da saúde é uma área super procurada aqui no Brasil. Isso é muito legal a gente também ir divulgando e falando mais a respeito. Legal. O que você diria para quem está querendo ir para Portugal, né? Querendo e está neste momento assim de incertezas do que vai acontecer? Eu acho que você salientou muito bem essa questão da possibilidade de ter o online, né? E por mais que não comece, sei lá, se a pessoa não puder embarcar em setembro, ela vai poder começar online, né? Então, vale a pena já começar, né? Olha, Miriam, eu digo sempre isto, desculpa fazer esta introdução, mas isto aconteceu muito nos 3 meses que eu tive agora aí no Brasil, porque sempre que eu andava de Uber, a conversa era: eu quero muito ir para Portugal, eu quero muito estudar em Portugal, eu quero muito viver em Portugal, e a pergunta que eu fazia sempre é: então vai! Não vale a pena estar sempre a adiar este desejo. E principalmente quando nós estamos. Eu sinto que muitas vezes a pessoa, mas isto é um mal da pessoa em si, não é? Que ela quer que esteja tudo perfeito, que o perfeito nunca vai existir. Obviamente que tem que ter condições mínimas para vir, porque é preciso vir com, se calhar, alguma segurança para os primeiros meses que vai cá estar. Mas eu diria que nós temos a capacidade de olhar não para o mal que está a acontecer, mas para a oportunidade que isto nos pode trazer.
ok? E isso é uma coisa que eu aconselhava o estudante a pensar, que é, não é porque estamos neste clima de incerteza que nós vamos pausar a nossa vida, Com certeza. ok? E do nosso lado, aquilo que eu posso garantir é, nós estamos a tentar ter todas as condições para que, do nosso lado, as coisas corram pelo melhor e que ele tenha sempre acesso ao estudo e que ele não pare de estudar, ok? Nós temos muitos estudantes agora, que vinham agora, que eles estão a fazer agora o curso online e quando for possível fazer o presencial, eles vêm e retomam o curso. O curso. Então, é um bocadinho isso. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente, Tá bom? exatamente. Concordo e assina embaixo. Ô, Sara, só uma última pergunta para você. O início do curso é sempre setembro? Existe a possibilidade de começar no outro semestre? É assim, ele pode começar em fevereiro, mas o ano letivo em Portugal ele começa, aliás, ele começa em setembro, nós este ano vamos atrasar para a primeira semana de outubro, Tá bom. porque está a haver este atraso no calendário. É assim, ele pode começar em fevereiro. Qual é que é o problema? É que ele está a entrar a meio do ano. Certo. Ok? Então, geralmente, quando eu pergunto sempre, não dá para vir em setembro? É porque se der para vir em setembro, outubro, ele começa Melhor. desde o início. Certo. Se ele entrar em fevereiro, nós temos que fazer um plano ajustado a ele, porque ele vai fazer a graduação em 3 anos e meio. Há algumas graduações que ele pode fazer em 3 anos, tá bom? Mas a maior parte ele vai ter que fazer em 3 anos e meio devido à possibilidade de transição de ano, ok? Certo. Tá. Tá bom? Mas, inclusive, sim, a gente não falou isso, gente. A graduação em Portugal são 3 anos. Tem essa vantagem ainda. Porque tem aquele investimento que a gente deu uma ideia e a gente está falando de 3 anos de graduação. Não estamos falando de 4, 5, dependendo do país. Então, aí, esse é outro ponto para levar em consideração, né? Isso era uma coisa, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque é um ponto que eu também costumo tocar, que é quando a pessoa fala de preço, tempo, no Brasil são 4 anos, aqui são 3 anos, ok? E esta vantagem, quando a pessoa olha a nível de investimento, até a opção que tinha no Brasil podia ser um pouco mais barata, mas como são 4 anos, acaba por demorar mais tempo. Sim, sim. E a ser, se calhar, mais caro do que uma graduação cá. Com Então, certeza. essa é uma das coisas que eu costumo referenciar e ainda bem que me lembraste que eu não me estava a recordar desse ponto. E há uma coisa que eu ainda digo, que é, há muito estudante internacional a optar pela dupla graduação, que é a possibilidade de fazeres em 4 anos 2 graduações. Imagina, está indeciso entre Psicologia e Recursos Humanos. Pode fazer as 2 graduações em 4 anos. Nos primeiros 3 anos fica graduado em Psicologia e com mais um ano fica graduado também em Recursos Humanos. A nível do mercado de trabalho, as oportunidades duplicam. Com certeza. Além de poder fazer, como ela falou, um semestre em outro país da Europa, além de realmente ter essa vantagem de viajar pela Europa, né, gente? Afinal de contas, né? Passar um finalzinho de semana em Madrid não faz mal a ninguém. A Andressa está colocando aqui, ó, Dessa Dominici. Para quem consegue aprovação pelo Enem, começa quando? Em outubro, né? Se ela for entrar com o Enem, começa em outubro. Ela pode, se ela fez agora o Enem, o estudante costuma fazer em novembro, dezembro e sabe a nota em janeiro. Então ela pode começar em fevereiro. Mas ela já tem o Enem do ano passado. Imagina, então ela já pode... Agora ela pode começar agora para em outubro. Outubro, sim. Em outubro. Agora, se alguém está no terceiro ano do médio e vai fazer o Enem em novembro, pode começar em fevereiro, né? Isso. Claro que é como a Sara falou, é mais interessante vocês começarem no início do ano escolar, porque é quando está todo mundo começando, né? Sim. Mas imagina, se ele já está decidido, se ele fez o Enem em novembro e em janeiro está decidido, vem logo, não espera por setembro. Não espera por o próximo tempo, exatamente. Legal. Sara, eu aprendi na semana retrasada, acho que já fazem 2 semanas, né, gente, que eu tô fazendo live, que em 1 hora o Instagram nos corta. Então ele vai cortar daqui a pouco. E aí eu queria super, antes de cortar, super te agradecer por essa disponibilidade, por estar aqui com a gente. Né? Em Portugal vai bater daqui a pouco 11h30 da noite. Tá quase meia-noite, tá ótimo. Quase meia-noite, ela tá aqui falando com a gente. Espera um pouquinho, só que eu tô terminando, tá bom? Tá, fique aqui quietinho. O meu pequenininho aqui falando.
Faz parte. E super agradecer. Gente, é um país incrível, as oportunidades são muito interessantes. O fato de estar na Europa, e eu nem pude aqui conversar com a Sara, a última vez que eu fui em Portugal, minha afilhada mora em Portugal, desde os 3 aninhos de idade, né? O pai é português, e eu fui para queima de fitas dela, Em Coimbra ou e Porto? em Évora. Ah, Évora. E Évora. E, gente, a queima de fitas é a graduação deles, é a graduação, não é a formatura, né? É a formatura da conclusão da graduação, né? Ela se formou em gestão, que é a administração. E eu que amo cultura, aquilo foi tão diferente para mim, foi tão legal ver aquelas pessoas vestidas com aquela roupa que eu nem sabia que vocês se vestiam, né? De tipo Harry É Potter o mesmo. traje. Chama-se O traje traje. académico. Sim. Traje académico no primeiro ano, quando tu és caloira, a capa ela tem que estar toda preta, ela não pode ter nenhum emblema. Aí em maio é quando há o batismo do caloiro, é quando ele já passa a ser pessoa, como se costuma dizer na gíria do estudante académico. Aham. É quando ele já deixou o primeiro ano de calor, já passou para o segundo ano, aí ele já pode pôr emblema, ok? E pronto, e o facto de tu trajares quer dizer que és um estudante académico. E É diz muito que legal. a capa tu não podes lavar, Andresa. Ela me contou que não pode Não lavar. pode lavar. E conforme você está na universidade, você vai dando voltas, né? Porque eu lembro que tinham alguns que iam pôr a capa e davam um monte de volta. Dela falou, Na não, gola. tá no mestrado, né? Um a pessoa ano, já tá... uma virada na gola é um ano de estudo. Olha que E é muito legal, gente. É um outro universo. E essa capa, depois eu coloco uma foto, eu tô fazendo isso, vou colocar uma foto dela vestidinha para vocês no Instagram, para vocês entenderem. Mas é uma roupinha Harry Potter, né? Depois eu vi até saber que a autora do Harry Potter se baseou no traje de Portugal, das universidades em Portugal, né? Então, muito legal essa parte cultural também. Gente, o Insta vai me cortar mesmo agora. Sara, muito obrigada. Foi muito boa essa troca. Aprendemos um monte com você. A gente vai deixar gravado aqui. Então, quem esteve aqui com a gente, obrigado mais uma vez de estar aqui, gente. Avisem os amigos, vai estar aqui por 24 horas. E a gente está preparando para deixar no nosso IGTV, para que todo mundo possa olhar e ver todas as informações aqui. Vamos marcar outras, viu, Sara? Foi muito bom. Isto agora virou hábito, por isso. É verdade. Verdade. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Boa noite, bom descanso. Adeus. Tchau, tchau.